Pessoal, algo está prestes a acontecer e quase ninguém está preparado. Você sente isso? Uma escuridão crescente, o mundo está mudando, mas ninguém percebe. Os sinais estão por toda parte e mesmo assim continuam zombando de Deus. Preste bem atenção no que o pastor Brandon traz para nós. Ele trouxe mais uma revelação, mais uma visão, e isso vai te impactar. Se liga só. E eles fazem, você faz, são boas crianças e fazem o que você manda. E você diz, tire o lixo, faça essas coisas. E então eles fazem coisas sem você nem mesmo pedir. Você pensa, meu querido, hoje você vai ser abençoado. Quero te levar para tomar um sorvete ou fazer algo divertido. Sabe, você só quer recompensar seus filhos. E Deus é um Deus de recompensas. E Ele vai suprir abundantemente nesses últimos dias, não só financeiramente. Mas, senhoras e senhores, Ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E você vai ver algumas das maiores coisas que já viu. Você vai ser, sabe, pelo que eu tenho visto que está por vir. E eu fico repetindo isso várias vezes, mas continuo tendo vislumbres disso quando estou orando. E o Senhor continua dizendo, Brandon, você entende? É mais do que apenas finanças. É mais do que isso, é mais... É o homem por completo. Espírito, alma e corpo. Assim como Oral Roberts. Estou aqui para ministrar ao homem por completo. Espírito, alma e corpo. Ele quer que sejamos livres em todas as áreas da nossa vida. Não é tipo você tem dinheiro, mas está deprimido. Ou então você está inteiro, mas está quebrado. Eu não tenho nenhuma doença no meu corpo e sou grato por isso, Senhor, mas você está quebrado. Ele diz, eu quero fazer além de tudo aquilo que você ousa pedir ou pensar. De acordo com o poder que opera em você, pelo que você está crendo em mim, você vai crer em mim por algo grande hoje? Você vai crer em mim pelo impossível? O que era impossível vai se tornar possível. Eu vou pegar aquilo que você achava que seria algo que te prenderia a vida toda, e isso vai ser libertado no tempo certo. Estou te dizendo, há uma data de validade para tudo aquilo pelo que você está crendo. Há uma data de validade para tudo aquilo pelo que você está crendo. E é hora de crer em Deus por coisas grandes nestes últimos dias. Eu digo muitas palavras fortes e te dou muitos avisos de Deus, e é para isso que estou indo agora. Mas eu queria te dar algo bom para saborear enquanto você está prestes a receber algo um pouco mais pesado. Por causa do que ele me mostrou, só tenho que te contar. Eu te conto tudo e te digo, sou apenas ousado sobre isso, mas não estou preocupado com isso. Não estou olhando para a noite dos sorteios da redenção. Mas quero dizer que há momentos difíceis para algumas pessoas porque elas não estão olhando. Agora vamos começar a orar por John Donne Jr. Ok, e tudo isso o Senhor nos mostrou. Então o Senhor me mostrou a Casa Branca. E eu pude ver uma feitiçaria demoníaca por toda Washington, D.C. Uma feitiçaria pesada e densa tentando se instalar sobre a Casa Branca, sobre a saúde do presidente Trump. Devemos orar pela saúde do presidente Trump, pois eu vi um ataque tentando causar um derrame nele. Por causa de toda a pressão e toda a preocupação demoníaca, todo o estresse. Tentando afetar o sistema imunológico dele, tentando colocá-lo sob tanto estresse que ele possa ter um ataque cardíaco ou um derrame. E o Senhor disse, orem pelo coração dele, pela circulação do sangue fluindo por suas veias. Pois há um ataque contra as veias dele. E eu vi as artérias dele no pescoço e na cabeça sendo atacadas, tentando afetá-lo para tirá-lo de cena por meio de pressão demoníaca. É pesado. Essa agenda anticristo. Então eu vi tudo aquilo girando acima da Casa Branca. E parecia as nuvens em um portal, girando como um furacão acima dela. Mas havia tons de roxo, preto e cores escuras que circulavam como um furacão acima. E aquilo girava e continuava girando por cima de tudo. E eu podia ver isso. Se estendia até o Oceano Atlântico. E eu podia ver isso sobre o Capitólio. Eu podia ver isso sobre onde fica o Congresso. Os juízes estavam tentando entrar sobre Washington, D.C. Mas dentro da Casa Branca havia essas luzes e havia luz dentro da casa. E parecia que havia paz dentro da casa.
Enquanto uma tempestade se formava do lado de fora, havia luz do lado de dentro. E o Senhor disse: foque na luz. Olhe para a luz, filho. E eu podia ver uma luz dentro da Casa Branca. E havia uma tempestade se formando do lado de fora, mas havia luz do lado de dentro. E o Senhor disse: ore mais por ele. Então eu vi a Sam Sumalani. Eu vi generais em pinturas a óleo e molduras que eram realmente belas molduras. Mas, e vou descrever isso como se você se lembrasse do filme De Volta para o Futuro, enquanto ele tomava a decisão e ele estava cantando no palco e tocando John B. Good e seus irmãos e irmãs. E o que estava na foto estava desaparecendo. Lembra como eles estavam desaparecendo? Se você assistiu ao filme, eu sei que é um filme antigo, mas estava desaparecendo. E era assim que essas fotos pareciam. Eu podia ver esses generais Ivanka e eles estavam desaparecendo. E abaixo dessa foto havia fogo, e ele estava consumindo. E eu podia ver o fogo queimando esses homens, pois eles pareciam espíritos, eles pareciam fantasmas. E enquanto o fogo queimava as fotos, eles diziam: queremos vingança! Queremos vingança! E eu vi seus generais em uma fila nas fotos e eles estavam queimando. E as fotos dessas pessoas estavam desaparecendo e elas estavam queimando no inferno. E o Senhor me mostrou Dom Júnior. E ele se tornou uma foto. E o fogo estava tentando consumi-lo. E o Senhor disse: você deve interceder por John Jr., pois há uma tentativa contra a vida dele. Quero dizer isso novamente. Você deve interceder por John Jr., pois há uma tentativa contra a vida dele. Pois eles dizem: se não conseguirmos atingir Trump, vamos eliminar o filho dele em vingança pelo que ele fez aos nossos generais. Então eu vi um plano e uma conspiração para atirar e assassinar John Jr., para eliminá-lo. Eu o vi de smoking, com uma camisa branca e botões pretos de pressão. E era uma cobertura. Era como uma daquelas camisas plissadas, bem bonitas, parecendo camisa de smoking. E ele estava vestido para alguma ocasião especial. Eu vi o presidente Kennedy e o Senhor disse: a maldição dos Kennedy. Eu vi a crise dos mísseis de Cuba e disse: prestem atenção em Cuba. Pude ver Cuba novamente, mísseis e coisas apontadas para os Estados Unidos da América. E o Senhor me mostrou Kennedy com Donald Trump e o que vai acontecer. Um plano envolvendo as crianças. Mas quero lhes dizer isso com antecedência. O Senhor disse para dizer isso antes. O que vocês farão como vigilantes neste canal para interceder em favor dos filhos de Trump? O que faremos para impedir esses planos? Pois esta é uma tentativa. Você deve parar os planos. Você deve levar isso diante do povo em oração e cobrir sua família em oração. Cubra seu coração. Capas para. Esta não é a vontade de Deus. Isto não é um ataque inimigo. E o Senhor disse: você pode parar. O que você vai fazer? Porque o Senhor disse: depois que você viu tudo isso, foi isso que ele disse no final. O que você vai fazer a respeito disso? O que você vai fazer sobre isso? Eu pensei: bem, vamos levantar um padrão, vamos orar ao Senhor. Quando o inimigo tenta entrar, o Espírito do Senhor levanta um padrão contra ele. Eu acredito que é por isso que estamos aqui, senhoras e senhores, para orar e derrubar essas coisas. Então eu vi o Dom Júnior andando em ele estava saindo. Eu não sei se era tipo, eu vi luzes piscando como fotografia, como os paparazzi. Onde quer que ele estivesse, eu podia ver os flashes de luz em seu rosto. Era como se as pessoas estivessem tirando fotos dele. E de repente, eu vi essas outras pessoas, como se ele estivesse cercado por outras pessoas e nesse evento. E de repente ele foi baleado bem aqui no peito. E eu vi uma mancha de sangue. Naquela camisa branca começou a se espalhar, ficando do tamanho de uma moeda de $0,5. E eu continuava ouvindo a palavra AK-47. Você está prestando bastante atenção? Isso é muito forte, né? A besta está se levantando. O mal já não se esconde.
Crianças estão sendo ensinadas a odiar o que é santo. A verdade virou ofensa, o pecado virou moda. Mas escute bem, o tempo da graça está acabando. O que vem agora é juízo. E ninguém vai escapar sem prestar conta. Então continua com o vídeo aí, preste bastante atenção. É muito forte o que ele vai dizer. Eu continuava ouvindo, era como se fosse um barulho alto e ele se foi. Foi um único tiro. Então eu fui até o presidente Trump e pude vê-lo chorando por causa do que havia acontecido. E ele estava sob tanto estresse e sofrimento. Ele estava curvado, chorando porque seu filho havia sido tirado dele. Tão abalado. Como qualquer um ficaria se seu filho fosse assassinado. Eu o vi sofrendo e chorando. E então, quando eu entro ali, começo a ver aquela visão de novo. Eu pude ver o funeral. E ele mal conseguia andar. Ele estava tão enlutado. Ele estava sofrendo tanto. Ele mal conseguia andar. Ele estava cambaleando. Tiveram que ajudá-lo a se manter de pé. Enquanto ele sofria, chorando pela vida do filho que havia sido tirada, eu pude ver Brandon. Ele estava vestindo um terno preto com camisa branca e gravata preta, parecido com o que usou na posse. E então eu pude ver Melania. E ela usava um chapéu preto. Ela tinha um véu preto no rosto. Dava para ver através, era como uma rede, mas tinha um aspecto muito elegante. E estava sobre o rosto dela, e ela usava óculos escuros pretos. Ela vestia um vestido preto, que tinha um pouco de branco na lateral. E ela tinha, e nisso eu não consegui ver os sapatos dela, mas ela estava tentando apoiar o Trump enquanto ele caminhava para o funeral. E eu pude ver os outros filhos ali, mas eram principalmente esses três e a visão deles que estavam muito nítidas. Ivanka estava lá. Eu pude ver a Ivanka e ela também estava chorando e usava um chapéu. Mas a igreja parecia a igreja onde eles foram antes da posse. Parecia aquela igreja para onde eles foram orar antes. Na catedral. Parecia exatamente aquele lugar. Foi lá que eles fizeram esse funeral. E foi então que o Senhor disse: o que você vai fazer a respeito disso? O que você vai fazer para parar? Você vai rezar? Você vai interceder por esse homem? É por isso que trago para vocês essas coisas que são muito pesadas. Agora, a segunda parte desta visão. Eu vi a cidade de Nova York em chamas. Vi incêndios por toda a cidade de Nova York. Eu podia ver a Estátua da Liberdade e havia fumaça se espalhando por toda a atmosfera acima da Estátua da Liberdade, até mesmo na altura do nosso pescoço. Havia fumaça de incêndio vinda disso, de dentro da cidade. E eu podia ver fogo, mas vi um êxodo em massa de todas as pessoas ricas deixando Nova York, por causa das decisões que serão tomadas no futuro. Eu vi o Senhor dizer: a semente é a cédula. Pois quando eles elegem a pessoa errada ao poder, eles elegem a corrupção ao poder. E as sementes que eles plantam para a corrupção, Brandon, trazem à tona uma mente reprovada na cidade. Uma mente reprovada na cidade. Pois a lei da semeadura, do tempo e da colheita nunca cessa. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Ele disse: há um tempo para viver e há um tempo para morrer. Há um tempo para semear e há um tempo para colher. Um tempo para plantar e um tempo para colher. Mas ele continuava repetindo as coisas e me dizendo: isso é porque eles semeiam desse jeito. Então eu vi todas as pessoas ricas indo embora. Eu vi centenas de milhares de pessoas deixando a cidade de Nova York nessa visão. E o Senhor me mostrou o rosto de David Wilkerson. E ele disse: lembre-se do que ele disse. Vá ver o que ele disse. Eu dei uma palavra a ele. E eu fiquei tipo: David Wilkerson. Eu nem sequer pensava em David Wilkerson desde que eu era criança. Quer dizer, sabe, não é alguém que você sabe, eu costumava ouvir. Mas o Senhor disse: eu dei um aviso através de David Wilkerson. Um aviso profético anos atrás. Vá estudar isso e encontre. Um de vocês, incríveis guerreiros de oração, disse: ei, Brandon, eu disse para a Diane por e-mail. Esta é a palavra que David Wilkerson deu.
Agora quero que você ouça esta palavra profética de David Wilkerson. Nós a temos e vamos reproduzi-la para você. E quero que você ouça o que ele profetizou que aconteceria quando as pessoas votassem nas pessoas erradas. Eu fiquei neste púlpito algumas semanas atrás e foi preciso toda a coragem do Espírito Santo que ele pôde me dar para dizer o que eu precisava dizer, mas tenho sentido isso há semanas. Eu acredito que a cidade de Nova York está prestes a passar por 30 dias de castigo como a América nunca viu nenhuma cidade americana. Eu vejo pelo menos 1000 incêndios queimando em todos os bairros. Todo negócio que está à beira de decidir se vai sair da cidade vai sair. Já há uma hemorragia e a base econômica está desmoronando. Já somos uma cidade do terceiro mundo. Não me importa o que o prefeito Dinkins diga, é uma cidade do terceiro mundo. Agora temos um assassinato a cada hora e um crime grave a cada 20 segundos. Esta é a cidade do assassinato. E eu acredito que vamos ver um caos e uma anarquia tão grandes chegando a Nova York. Eu não sei quando, mas não acho que esteja muito longe. E eu não sei o que vai desencadear isso. Não haverá aviões, trens, nada entrando nesta cidade por provavelmente 2 semanas. E todos aqueles que têm dinheiro e condições vão escapar. E Nova York, nossa cidade coroa, por causa de sua absoluta rebelião contra Deus, seu pecado e maldade absolutos, será castigada. E isso é Deus. Ele poderia ter enviado bombas de hidrogênio da Rússia antes disso. A sociedade teria colapsado e nos apagado do mapa. Mas não, ele nos dá avisos. Ele nos dá um tapa no pulso e diz, olha, estou falando com vocês. E é isso que a AIDS é uma mensagem. Todas essas calamidades sim são mensagens. E Deus está dizendo, acordem. Então essa foi a palavra. E eu sinto que essa palavra, quando ouvi isso, eu disse, foi exatamente isso que eu vi. Foi exatamente isso que eu vi. Vi milhares de incêndios queimando dentro de Nova York. Vi um êxodo em massa de pessoas deixando Nova York, mas isso se tornaria um amontoado de ruínas. Houve um julgamento como se fosse... estou dizendo a vocês, pessoal, foi ruim. Estou falando que as pessoas estavam saindo de Nova York de novo e eu as vi indo para o sul. Elas diziam, estamos fora daqui. O Senhor falou comigo e disse... A Babilônia misteriosa está chegando. A Babilônia misteriosa está chegando. E muitas pessoas, isso é controverso para muitos, pois há quem acredite que Roma é a Babilônia misteriosa e você tem outros lugares. Mas o Senhor falou comigo especificamente sobre Nova York. E ele disse, está chegando. E eu digo a vocês, pessoal, quando recebo essas palavras assim, e elas são tão pesadas, eu simplesmente oro sobre elas. E é por isso que eu não fui rápido em fazer um vídeo, porque eu fiquei tipo, uau, sabe? Isso é pesado. Eu me afastei depois que tudo acabou. Eu contei para a Di e disse, eu preciso processar um pouco isso. Tudo o que o Senhor está me mostrando sobre os incêndios consumindo Nova York, sobre todas essas coisas acontecendo. E só te alertando para orar pela saúde do presidente Trump, porque o inimigo tem um plano, mas Deus tem um plano maior. E nós temos poder e autoridade sobre o inimigo e nós não somos... e eu vi que o tempo de Gavin Newsom está chegando ao fim. Eu vi o ex-presidente Biden se preparando para ir para casa em breve. E então eu o vi sendo enterrado e o vi indo. Ele porque claro, ele é idoso. Então não é como se fosse uma surpresa ou... Bem, isso é uma confirmação profética se ele for para casa amanhã. Todo mundo vai para casa, certo? Mas o Senhor disse que está chegando. E à medida que vemos essas coisas... ele falou comigo mais sobre... a linha. Todas essas coisas que estão acontecendo com ele, assinando o projeto de lei Gênesis e todas essas coisas... Pessoal, isso nós estamos no fim do fim aqui. O sistema da besta entrou em ação. Todas essas grandes coisas que eu disse para vocês ficarem atentos estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. E eu fico animado porque sei que Jesus Cristo nos escolheu para um tempo como este. E há dias bons pela frente para o corpo de Cristo, pessoal. Nós vamos ver o maior derramamento do Espírito do Senhor como nunca vimos antes, e sou grato por cada um de vocês. Como digo repetidamente, obrigado por se juntar a nós sempre que oramos, porque muitas mãos tornam o trabalho mais leve. Pessoal, é muito forte o que ele diz, não é?
Então vamos ficar esperto, porque não é brincadeira não. Tá tudo acontecendo na cara da gente aí. E se você ainda está vivo, arrepende-se. Volte para Deus, porque quando o céu se abrir, não haverá mais tempo. Escolha agora, céu ou inferno. A decisão é sua. Então, curte, compartilha, siga o canal, clica no sininho e compartilha bastante com o pessoal aí, pra galera ficar ligado antes que isso seja tarde demais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.